Olá, queridos estudantes. Tudo bem com vocês? Espero em Deus que vocês estejam com saúde. Estamos chegando à nossa meta, não é? A nossa reta final, graças a Deus. Cumprimos com a nossa tarefa de levar até o fim esse ano letivo. Então, vamos agora descansar, pedir a Deus, né, a saúde nossa e de nossos familiares. Vamos lá continuar nossos conteúdos. Hoje vamos falar sobre as ligações químicas ou funções químicas, certo? Que são o quê? Ácidos, bases, certo? As chuvas são essenciais para a vida na Terra, pois elas devolvem para a superfície terrestre devolvem parte da água que evaporou dos corpos d'água e dos seres vivos. No entanto, existem casos em que a água das chuvas pode ser prejudicial, causando danos a construções e monumentos, ao solo, aos corpos d'água e aos seres vivos. É a chamada chuva ácida. Então, vamos ver do que se trata essa chuva ácida, certo? Estudando as funções químicas. Ó, suco de laranja sendo preparado por uma pessoa, sal grosso sendo utilizado como tempero da carne, um sabonete e partes enferrujadas de um veículo. Relacione as situações mostradas acima às palavras a seguir, escrevendo nessa lista correspondente. Você vai observar aqui e dizer o que você acha que é ácido, base, sal e óxido. As imagens representadas acima podem identificar diferentes substâncias e misturas comuns em nosso cotidiano, como suco de laranja, sabonete, sal grosso e ferro. Esses materiais apresentam características distintas que nos possibilitam classificá-los em grupos chamados de funções químicas. E aí a gente vem para o primeiro grupo, que são o que? Os ácidos e as bases. O que são ácidos? Por volta de 1887, Arrhenius propôs uma teoria afirmando que algumas substâncias químicas formavam íons, hidrogênio H+, a gente já sabe que são íons, quando se encontravam em soluções aquosas. Entre essas substâncias estavam os ácidos. Observe os exemplos de ionização do ácido clorídrico, formado pelos átomos HCl, e o ácido nítrico, NHO3, uma solução ou em solução aquosa. Lembra que a gente falou que entre parênteses, ó, isso aqui significa aquosa, L significa líquido, M significa massa. Uma das características dos ácidos é que eles apresentam gosto azedo. Por exemplo, suco de limão, vinagre, pois apresentam substâncias ácidas em sua composição. Além do gosto azedo, existem outras características comuns entre os ácidos e que podem ser utilizadas para identificá-los. Veja a seguir algumas dessas características. Eles reagem com alguns metais, formando sais e gás hidrogênio, reagem com as bases formando sal e água. Em contato com o papel de torçanol, torna-o vermelho. É um papelzinho que a gente utiliza para classificar as substâncias. Reagem com carbonatos e bicarbonatos, produzindo dióxido de carbono. Então, as características dos ácidos. Veja alguns exemplos de produtos de nosso cotidiano que apresentam ácidos. Vinagre, bateria de automóvel, algumas frutas como abacaxi apresentam também ácidos em sua composição. São bases. Arrhenius definiu as bases como substâncias químicas que em soluções aquosas liberam íon hidróxido OH-. Observe o exemplo da dissociação do hidróxido do sódio
em solução aquosa. Algumas substâncias não possuem íons OH- em sua fórmula. Mesmo assim, elas apresentam características de base, pois um dos produtos da reação com água é o íon OH-. Observe a seguir o exemplo da dissociação da amônia ao reagir com a água. Ó, lembra que é a dissociação das equações químicas? Quando você tem dois elementos, no final você tem um produto. Aqui você vai pegar, né, o produto e dissociar os elementos. A amônia reage com a água, formando o íon amônio e o íon hidróxido. As bases apresentam gosto amargo e é distringente. Além disso, apresentam características comuns que nos permitem identificá-las. Veja a seguir algumas delas. Possuem textura escorregadia, oleosa, reage com os ácidos formando água e sal. Em contato com papel tornassol, tornando-o azul. Veja aqui alguns exemplos de base, ó, hidróxido de alumínio, medicamento antiácido, por isso que a gente precisa tomar, né, quando a gente está com aquela azia e má digestão, e o cal virgem. Ácidos e a digestão dos alimentos. Nós temos no nosso organismo, quando a gente estudou lá o sistema digestório, vocês devem ter estudado no 8º ano, vocês viram que o estômago tem o nosso suco gástrico. E o que é que protege o nosso estômago dessa acidez? É um muco, ó, que é produzido e faz um revestimento na parte interna do estômago. Tá certo, meus queridos? Força de ácido e base. Segundo a teoria de Arrhenius, os ácidos e as bases podem ser classificados como fortes ou fracos. Essa classificação está relacionada à capacidade de formar ou liberar íons. Assim, quanto maior a capacidade de o ácido formar íons H- em sua solução, maior a sua força. Da mesma maneira, quanto maior a capacidade de base de liberar íons OH- em uma solução, maior é a força. Então, aqui exemplo, ó, ácido clorídrico utilizado em laboratório é considerado um ácido forte, pois tem grande capacidade de formar íon H+. Ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C, é considerado um ácido fraco, pois apresenta pouca capacidade de formar um íon H+ em solução aquosa. Aí a gente vem para as bases. O hidróxido de potássio é utilizado para a produção de sabão e sabonetes. Ele é considerado uma base forte, pois em solução aquosa libera grande quantidade de íons OH-. Algumas tinturas possuem amônia, tintura de cabelo, né, gente? Quando misturada à água oxigenada ao peróxido de hidrogênio, a amônia forma o íon amônio, uma base fraca, determinando o caráter básico da tintura. Aí a gente vem para a escala de pH. O que é a escala de pH? É uma forma de medição. Nas escalas nós temos, na escala vertical, de 0 para cima, as temperaturas altas, quentes, e de 0 para baixo, as temperaturas baixas. No ácido, quanto menor o percentual, o número, mais ácido é a solução. Então, aqui, ó. Fabiano comprou um aquário. O vendedor disse a ele que era necessário corrigir o pH da água antes de colocar os peixes, para deixá-lo com valor neutro e evitando assim que os animais morressem. Fabiano então fez o procedimento abaixo. Após colocar a água no aquário, Fabiano instalou um pHômetro e observou seu valor, né? Um medidor de pH. Em seguida, ele adicionou algumas gotas de uma solução básica que havia adquirido na loja e observou o valor do pH no aparelho. Fabiano, então, colocou algumas gotas de uma solução ácida também adquirida na loja e verificou o pHômetro novamente, observando que o pH estava neutro, né? Então, ele fez um balanceamento. E aqui a gente vem para alguns alimentos, alguns produtos
e a escala de pH. Ó, tá vendo o que eu falei? Quanto menor na escala, mais acidez do produto, certo? Ó, à medida que os valores de pH se distanciam do 7, mais fortes vão se tornando os ácidos e as bases. Veja a seguir a escala de pH com os valores indicados entre parênteses, correspondente a alguns materiais e substâncias a 25 graus. Então, ó, de 0, ó. O limão está em 2, o suco gástrico está, ó, em menos que 2. O óleo aqui, eu acho que é óleo... Ah, não, vinagre está em 3. O tomate próximo de 4. Aqui a chuva ácida, ó, próximo de 5. A saliva, próximo de 6,7. A lágrima, 7,2. Então, à medida que for, vai passando aqui, ó. A Coca-Cola, gente, que a gente gosta tanto de tomar, ela tá aqui, ó, entre 3 e 2. É quase a acidez do estômago. Imagine o mal que não faz no nosso estômago, quem gosta de tomar Coca-Cola de manhã, às vezes antes de tomar o café. Aqui a chuva ácida é um fenômeno, né, formado pela água e as substâncias químicas liberadas na natureza através da poluição. Então, há uma combinação química. Aqui a gente tem os indicadores de pH, que geralmente vem também nos rótulos, né, dos alimentos, dos objetos. E aqui umas fitinhas coloridinhas que são utilizadas para se perceber qual a quantidade de acidez ou de base daquele alimento ou daquele produto. Para a gente não ter que experimentar. Já pensou? Se a gente tivesse que, no caso dos ácidos, botar na boca para saber se estava azedo ou amargo? De jeito nenhum, né? O número de acidentes ia ser astronômico. Os sais e os óxidos. A gente viu ácido e base, agora a gente tem que ver os sais e os óxidos. O sal já era utilizado na Babilônia, no Egito, na China e em outras civilizações desde aproximadamente nos anos de 5.000 a.C. Nessa época, apenas populações costeiras tinham acesso a ele. Mesmo assim, algumas situações limitavam sua obtenção, transformando em artigo precioso, usando inclusive como moeda. Por isso a origem da palavra salário, né, que vem de sal, porque antes os trabalhos eram pagos em gramas de sal. Certo, meus queridos? Aqui a gente tem, ó, os sais minerais, né? Os sais encontrados na natureza e também no organismo dos seres vivos, ó, sódio, ferro, cálcio e potássio são extremamente importantes para a natureza. Os óxidos são substâncias compostas de dois elementos químicos em que um deles é necessariamente o oxigênio. Então, no óxido, você vai ter um átomo, ou representando, né, na composição, o átomo, outro átomo da tabela periódica, mas obrigatoriamente ao lado de oxigênio. Certo? E aqui nós vemos, né, a erosão ácida, uma ameaça à saúde bucal na nossa cidadania, no dia a dia. Ácido, bases e saúde bucal, né? Quanto mais ácido, mais corrosivo, né, no esmalte dos nossos dentes, as bactérias, quando se proliferam, elas produzem substâncias que prejudicam demais a nossa saúde. Tá certo, meus queridos? Então, ficamos por aqui. Tenham um excelente dia, né? Fiquem com Deus, tenham saúde. E, graças a Deus, terminamos o nosso ano letivo. E até a vista. Fiquem em paz.